E a poesia de hoje é sobre festa, né? Hoje nós vamos falar sobre brilho de festa. Tem perfume no ar e tem sorriso na pele. Tem gente que dança, tem alma que espelhe. Um riso sincero, um passo encantado. No meio da música, tudo é sagrado. Balões enfeitam o céu do salão. As luzes piscando em pura emoção. Terças, taças erguidas, brindes ao vento. Canções batendo no mesmo momento. A festa é um laço que a vida oferece. É um tempo que voa, mas jamais se esquece. É abraço apertado, é olhares que se encontram. É alma que brilha, é hora que conta. Tem bolo, tem riso, tem bebida e festa. A vida escorrendo pelo tempo. Em cada detalhe que vai acontecendo, é sonho vestido de flor e confete. É alma dançando, de salto ou tênis. Seja simples ou nobre, não importa a moldura. Festa é a arte da alma em sua pintura. Porque quando o riso encontra o coração, o mundo celebra em pura paixão. Eu sou Júnior Costa, cerimonialista e hoje apresentador. Então, pessoal, no podcast de hoje, na edição número 5, vamos conversar com essa empresária que há 30 anos marca a culinária alagoana, é considerada um patrimônio histórico de Alagoas, é uma empresária de sucesso. E hoje eu vou estar com essa convidada muito especial que nos recebeu em seu buffet maravilhoso, Isabel Pinheiro. Ô, Júnior, o prazer é meu, o prazer é nosso de ter você aqui nessa casa maravilhosa, abençoada por Deus, por Nossa Senhora. É uma honra ter você aqui com a gente. Amém. Vamos conversar muita coisa bacana hoje. Um pouquinho dos bastidores do buffet, um pouquinho da história da Isabel, para quem ainda também não conhece, porque a história dela dá um livro, sabe, gente? Ela tem que ser... Eu não sei se você já gravou começou alguma autobiografia sua. Começou, ia ter agora, Júnior, e ia ser os 30 anos do buffet, ia ser a comemoração, ia ser um lançamento de um livro e passar algumas coisas naquela propaganda do cinema, nos cinemas. Mas aí não deu certo ainda, mas vai ter. É porque a história é longa, né, Isabel? A minha biografia, ela já está a caminho. E é muito, a gente quer que essa biografia sirva para que quando as pessoas leem, elas entendam que elas podem chegar onde ela quer. Basta ter fé, perseverança, vontade e gostar de trabalhar. Isso é verdade, isso é verdade. E você é uma prova viva disso aí. Isso. Eu quero te perguntar uma história que é o seguinte. Como começou a sua história com o buffet de casamento? Ó, a minha história começa com brigadeiro. Eu começo a fazer biscoitinhos e brigadeiros, tá? Eu começo a fazer biscoitinho, dos 15 anos eu já vendia biscoitinho e brigadeiro. E vamos direto para o buffet, tá? Aqui nessa rua que nós estamos, tinha uma casa muito legal e nós compramos essa casa. E como ela tinha uma varanda e tinha um espaço, eu começava a chamar as pessoas da família para comemorar os aniversários lá, que eu toda a vida gostei de festa, a minha vida inteira. Eu percebo que você é muito festeira. Eu amo. E aí, nessa casa, eu começo a fazer festival de sorvete no Dia da Criança, chá pro Dia das Mães, pro Dia dos Pais, sempre alguma coisa para juntar a gente. Datas marcantes, significativas. Juntar a gente e dar dinheiro, é claro, lógico, né? Mas era uma necessidade que eu tinha muito grande de receber. E o interessante é que você já tinha a ideia ali do pulo do gato. Opa, vou fazer isso aqui, vou botar aí o útil, o agradável, né? E você já fazia ali uma reunião da data comemorativa em si, porque são datas procuradas, né? Isso, e até uma oportunidade para a pessoa que compra, porque sempre vai ficar muito mais em conta, porque é uma quantidade de gente grande do que você ir para Era o pessoal da redondeza que ia, que frequentava e era muito legal. E aí, eu via que funcionava muito bem essas coisas do chá, dos pais, das mães. Aí eu resolvi abrir uma casa de chá nesse local.
Durou pouco, porque, minha gente, como é que a pessoa acaba de chá em Maceió? A cultura, né? A Por ser um cultura, o estado povo gosta de nordeste, cerveja, homem. Quem gosta lá de chá, Realmente. quem gosta de chá é inglês, que tá frio Pô, lá. até no sul, né? No sul o pessoal gosta muito de chá, Aquele né? negócio que eles tomam, como é o nome? Chimarrão. Chimarrão. Isso é verdade. É que é um chá, né? E aí eu desisto, não com fracasso, porque nada... Tudo é aprendizado, Isabel. E assim, as coisas para mim, elas são predestinadas por Deus. Então, eu nunca considero o que não deu certo ser um fracasso, ser um aprendizado. Eu tiro tudo, de tudo do limão, eu faço uma limonada e ainda tomo sorrindo. Porque as coisas não são da nossa vontade, as coisas são da vontade de Deus. Isso é fato. Quem comanda a gente é Deus, a mim, Nossa Senhora, entendeu? Quando eu quero uma coisa, que seja a tua vontade, Senhor. Se for bom para mim, se for bom para minha empresa, conceda. Se não for bom, Ele tira do caminho com certeza e me conforma. Fato. Que eu ainda peço conformação de quebra. E aí, não dá certo a casa de chá. Porque, não sei, eu ligo para uma amiga minha, Fátima Maia, que a minha vida inteira ela encomendou esses docinhos, esses brigadeiros, esses biscoitinhos, desde 15 anos que ela me comprava. E Deus fez com que eu ligasse para ela e disse a ela, do nada, resolvi abrir um buffet. Do que foi, não consigo entender, são as coisas predestinadas por Deus. E por que para ela? Né? E aí liga ela... Um mês exato depois, ela liga para mim, chegou sua primeira festa. É o casamento de Rodrigo e Luciana. Eram só 350 pessoas. Nossa, aquela época era uma imensidão. Não, era gente demais, não era só a época. Eu simplesmente era uma pessoa que fazia salgados de encomenda. Um desafio, né? Que desafio, porque na época não existia nenhuma entidade que pudesse nos ajudar. Hoje tem o Sebrae, tem um monte de consultor por fora do Sebrae, tem o Instagram que ajuda muito. Eu não tinha ninguém. Imagina o desafio para você arrumar todo mundo ali, cozinheiro, garçom, Isso. equipamento. Mas, Júnior, eu sempre falo para as pessoas, quando a gente tem Deus no caminho, com certeza, tudo aparece. Você tem que ter Deus no caminho e ser uma pessoa boa, de coração bom. As coisas dão muito certo para mim, porque eu tento ser o melhor possível como ser humano. Eu digo, quer conhecer alguém, precise dele. Quer conhecer Isabel Pinheiro, precise dela que você vai conhecer. Então, a partir do momento que você serve, você é servido, Deus abre os caminhos. Então, apareceu assim, e que nessa época, a Fátima Maia podia contratar Isabel Pinheiro de hoje. Veja que incrível. Né? Ela não quis abrir o buffet Isabel Pinheiro porque ela acreditava no meu potencial. Exatamente. E Deus botou ela no meu caminho. É a oportunidade e o momento certo, né? Mas me diga uma coisa, eu sei que são 30 anos de história e número de casamentos. Teve algum casamento que já marcou pra você? Em que sentido? Porque todos marcam. Algum específico e dizer assim, não, esse casamento vai ficar guardado nesses 30 anos de eventos e marcou no seu coração. Nesses 30 anos, eu sou uma pessoa muito grata a todas as pessoas que contratam. E uma coisa muito interessante e boa é que eu fidelizo as pessoas, os clientes. Então essa fidelidade, ela não vem com interesses. Eu vou cuidar bem de você. Não. Você tem noção, eu chego já no assunto. Você tem noção, Júnior, quando chegar uma noiva aqui, fizer uma degustação, e encontrar ela numa festa, eu jamais vou dizer ao meu garçom, ajeita ali, porque esse casal pode ser para ele fechar a festa com a gente, não. Uhum. Eu acho que aquele casal vai ser o meu ponto principal para fiscalizar o buffet e vai me trazer o feedback incrível, porque eu tenho uma intenção não só daquele casal, eu digo que eu sou egoísta, eu quero todos. Muito bem. Então, devido a tudo isso, essa preocupação que nós temos a partir do momento até para fechar, não tem coisas que eu me lembro de festas que eu fiz há anos atrás, mas
para mim são todas maravilhosas. Compreendo. São todas assim, então é sem demagogia, porque a gente que trabalha com festa, você sabe muito bem disso, que sua mãe tem buffet, tem que ter muito amor, porque eu falo sempre para as pessoas, dinheiro tem que ser consequência, Júnior. Essa história de você, essa festa vai me dar X, não. Então, as marcas das festas negativas são poucas, que a gente tenta não lembrar, aprender sim, mas não lembrar mais. Entendi. Porque todo mundo a gente aprende tropeçando. Com certeza. Não é? Mas não tem nada assim, são muitas coisas legais que se eu fosse falar de um aqui eu seria injusta. Eu imagino, todo mundo ia ficar com raiva, viu? Porque essa mulher é popular, viu, minha gente? Quando ela chega nos eventos, ela tá falando com cada convidado. Nos eventos que eu me recordo do nosso querido amigo Pelezinho, né? Então, Isabel, ela tava ali, sentada na mesa, e de repente chegava 1, 2, 3. Eu digo, meu Deus, ela tá parecendo anfitriã da festa, porque ela conhece todo mundo, ela fala com todo mundo, ela vai de mesa em mesa também. Então, assim, é uma pessoa muito querida, né, Isabel? Graças a Deus, Júnior. Porque uma coisa até, eu me preocupo um pouco quando eu vou para uma festa, que não é o buffet Isabel Pinheiro, e quando eu chego, por mais que tenha um nome no uniforme das pessoas, as pessoas pensam que sou eu. Aí vem todo mundo falar comigo. Isso não tem preço, tá? De você... Porque eu digo, a pessoa física conseguir igual ou maior que a pessoa jurídica. Conseguir isso é uma raridade, não é? Porque eu consegui... Uma vez me perguntaram assim, como é que você conseguiu entrar na sociedade? Porque a sociedade ela é fechada. Fato. Você sabe, nós sabemos aqui que para você entrar uma pessoa que não tenha sobrenome, eu que fiz um sobrenome, mas eu entrei com o meu sorriso. E eu conquistei as pessoas com um sorriso. Tem coisa melhor do que você nunca ter visto a pessoa e a pessoa lhe abrir um sorriso. Meu Deus do céu, isso não tem preço. Para mim, a melhor receptividade é você, além do bom dia, dar um bom dia sorrindo. É gostoso. E isso eu conquistei as pessoas. É convidativo, né? Para você ter noção, Júnior, eu sou com essa forma de ser, eu sou amiga da Marinha, da Aeronáutica, do Exército e recentemente da Polícia Federal. Que bacana. Veja que legal, é uma honra. Eu tenho o título de cidadã honorária de Maceió, que eu nasci em Capela, a minha infância foi em Murici, cidadã honorária de Capela, de Joaquim Gomes, de Maceió. Quando eu fui receber o de Maceió, é comum que o vereador fale, são várias pessoas que recebem. Eu recebi só. Quando você recebe só, é porque você está com um nível elevado de serviço prestado para a cidade. De Murici do mesmo jeito, porque eu tenho um serviço prestado para Murici, tenho um serviço prestado para Maceió, isso é um reconhecimento. E uma coisa muito legal, eu sou comendadeira, infelizmente as pessoas não me chamam de comendadeira. Quando tinha aquela novela do comendador, eu ficava danada, porque eu tenho um título de comendadeira, eu recebi da associação comercial. Que bacana. Muito bacana. Eu estava numa situação pessoal difícil e recebo o telefonema do Dr. Juliano Jurema, dizendo assim, Isabel, quem faz esse serviço é minha secretária, mas o seu, eu fiz questão de lhe dizer que você vai receber o título de comendadeira. E que foi unânime quando nós botamos a sua... Esse tipo de reconhecimento. Muito. Eu tenho uma medalha aqui do Exército, Júnior, que só quem recebe maior é quem foi ou é presidente da República. Nossa. Eu sou, como é que fala quando as pessoas têm muita medalha? É um patrimônio de Alagoas, minha gente, sabe? Ela tem que ser tombada. Ela tem que ser tombada. Isabel, me diga uma coisa. Já passou em algum momento na sua cabeça... Todo empreendedor tem fases boas e difíceis. Não é fácil você tocar um negócio por 30 anos. Já passou algum momento um lapso de pensamento e dizer, eu vou desistir? Quem não passa? Na cabeça todo mundo passa isso. Vou chutar o pau da barraca, eu não quero mais. Mas tem muitas pessoas que dependem de mim.
sabe, Júnior? Além dos meus funcionários, tudo bem, a Adriana chegou, graças a Deus. Eu dizia há uns anos atrás que infelizmente eu não tinha um substituto, porque eu sei que ninguém é substituível, mas eu achava que a minha pessoa, porque as minhas filhas não tinham pretensão de ficar aqui, e Deus me deu esse presente que foi a Adriana. Mas todo mundo tem vontade de chutar o pau da barraca. Não conheço essa pessoa, porque principalmente a gente que trabalha com festa, que é desgastante, é estressante. Às vezes a pessoa diz, Isabel, faça a minha festa, é tão pequenininha, não importa o tamanho da festa. A preocupação ela é igual. O trabalho é que vai ser maior de acordo com o tamanho da festa, mas a preocupação, a saída do carro, de tudo, é igual. Então, é uma coisa que é normal. Tem dia que você diz, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu estou aqui? Teve uma época que eu sempre fui muito precavida, que eu acho que todo mundo deve ser, você jovem deve pensar no futuro financeiro. Com certeza. Todo mundo deve pensar. Sempre eu guardei, sempre. Ah, não dá. Gasta menos. Evita andar com esse miserável desse plásticozinho pequenininho. Gasta menos. E eu fiz o que o povo fala de pé de meia, que eu podia já ter parado. Teve uma época que eu cheguei para o meu pessoal e disse, eu não estou aqui por mim, eu estou aqui por vocês. A gente alimenta aqui quase 1.000 crianças dia. Eu vejo que você tem um grupo de apoio que você ajuda bastante, tanto que na pandemia, quando tudo parou, você fortemente não deixou de ajudar essas pessoas em momento algum, você estava ali sempre presente. Quando na pandemia você falar foi legal aí, porque na pandemia a Adriana, sentei com a Adriana, desesperada, é claro, que eu era um empresário que não estava desesperado, e disse, Adriana, nós vamos ter que cortar muita coisa mesmo, menos a doação. Nós não cortamos. Nós continuamos doando, porque eu achava que as pessoas iam ter a necessidade muito maior a partir dali. Então, nós continuamos doando, Júnior. E a gente sabe, as pessoas tinham ditado, quem dá, vou falar o pobre, empresta a Deus, né? Mas tem que ser de coração, isso não é verdade. Dessa aqui não. Mas eu vejo, e é notório, de todos os seus eventos que você realiza, particular seu, você sempre pede uma cesta básica, até nessa festa dos 30 anos, você pede uma cesta básica, você pede ali um apoio para ajudar aquelas pessoas que você também já tem aquele vínculo, né? Esses daí já são outras pessoas, Sônia. Vamos falar desse de 30 anos. Eu resolvi fazer essa festa assim, eu estava pedalando. Gente, não vai ter um livro. Eu penso muito quando eu pedalo. É tão bom, bacana, né? Na beira da praia, é um lugar ótimo, né? Que Deus está ali, né? Ali no mar, aquilo, Deus, isso é verdade. Né? Aí eu pedalando, meu Deus, tentando do buffet, não vai ter o livro, não vou conseguir. Eu vou levar esse povo para uma churrascaria. Aí daqui a pouco estralou. Aí eu digo, não, o itinerante, o Juninho fez uma festa legal. Eu vou copiar o Júnior, porque eu digo que copiar não é uma referência. É inveja. Não. Quando você pode e copia, é porque o outro foi referência. Aí eu liguei pro Júnior do Maicai, o Júnior já é seu, é presente. Aí começou as pessoas ajudando, vamos embora fazer. E o que aconteceu? O convite foi muito de repente, tudo muito de repente. Tinha que saber o lugar, a data tinha que ser o dia 19 mesmo. Aí nós esquecemos de pedir. Eu digo, quando foi na sexta-feira, a festa foi na segunda, na sexta-feira, eu cheguei, Adriana, como é que a gente não pediu nada para doar? Como pode uma festa da gente não ter uma doação? Porque ela é de importância, não é uma obrigação que a gente tem, mas não custa nada. Aí eu falei com um amigo meu, liguei, meu filho, o que é que você acha? Lá, Isabel, é chato, você pedir depois. Eu vou ouvir não, meu amigo. Cheguei para Cíntia, domingo. A festa era na segunda, Cíntia, faz aí um convite, pedindo aqui uma ajuda. Gente, foram demais, acho que mais de 100.
Nossa. Sem cesta básica. Poderia ter sido mais, é claro, que nós tínhamos ali Mas mesmo 500 assim, pessoas. Um momento Mas, ali de repente, até hora... porque as pessoas não tinham como comprar, estava chovendo muito. Tava, né? dia, E o que levaram, assim. quer dizer, sair com a cesta básica, fizeram o sacrifício, até ontem eu recebi um ainda. Nossa. Então isso é muito legal, as pessoas foram levar lá em casa. Essa doação, todos os meus aniversários, eu aprendi isso, Júnior, com a dona Marli Brizeno, uma festa que nós fizemos para ela e ela fazia doação. Ave Maria, foi libertador eu pedir doações nas minhas festas. Mas Isabel, me diga uma coisa, qual foi o pedido de casamento em questão de cardápio mais inusitado que você já recebeu de um casal? Eita, Júnior, tu me pegou de surpresa. Algo que você nunca teve um hábito que você pensou assim, nossa, que diferente isso aqui. Porque assim, eu sempre eu vendi com muita segurança. Então, e as pessoas acreditam muito na minha palavra. Eu não me lembro, juro, de alguém ter pedido alguma coisa inusitada, porque ele sente tanta firmeza na minha venda que eu não me lembro, desculpa. Não, eu imagino, tanta coisa que a gente acaba... Mas e você já tem um cardápio muito rico, você tem uma mesa de culinária que, nossa, as pessoas olham assim e ficam em dúvida, meu Deus, o que é que eu vou comer? Porque nós montamos esse cardápio, Júnior, pensando em todo convidado da festa. Todo convidado da festa, ele consegue comer com o buffet Isabel Pinheiro, porque além da fartura, a beleza, o sabor, tem diversidade para... tem problema com lactose, ele consegue comer. É vegetariano, é vegano, consegue comer. Ou seja, você tem toda uma preocupação com todo tipo de público que vem de diferente tempo para cá, Todo tipo. Essa preocupação existe. Aí, realmente, eu vou sobrar nessa resposta. Me diga uma coisa, falando em cardápio, como você equilibra tradição, que é o tradicionalismo, e as novidades de hoje em dia, né? Que é a inovação de cardápio. Como você concilia o cardápio do tradicional para o de hoje, essas coisas novas que vêm surgindo a cada dia no mercado? Em torno de todos os anos nós trazemos chefe para cá, tá? Sempre... eu nunca parei, Júnior. Nunca. Minha vida inteira foi buscar, crescer, pegar, tá? E aí isso já renova muito. E a maior renovação foi a Adriana, não é? Querer vir trabalhar aqui no buffet comigo, que foi um presente que Deus me deu. Imagina, eu saber que uma empresa dessa, ela não vai acabar, porque eu já disse a ela teve bebê, eu digo, olha, vai ser o futuro do buffet. Ela disse, quero não, ele quer assim. O neto já vai nascer herdeiro, né? Já vai se criar aqui dentro, coisa boa. Então, esse aí que vai pegar. Vai ter que pegar. Eita, que delícia. Olha só. Desculpa, com a chegada da Adriana, eu sempre fui minha aberta, Júnior. Esses 30 anos do buffet, o buffet Isabel Pinheiro está muito bem porque eu escuto. Eu sempre ouvi. Eu ouço do funcionário, eu ouço do cliente. É claro que tudo a gente tem que filtrar, mas ouvir é a melhor coisa para crescer. Isso é verdade. É claro, tem que saber ouvir. Eu sou uma pessoa que escuto muito. Eu tenho prazer em ouvir e executar. Interessante. Aí a Adriana vem com total liberdade para fazer o que quer, para renovar. Dá isso que você fala. Um olhar mais jovial, né? Diferente. É a experiência com o novo. Aí o James criou, experiência com o novo é o sabor do sucesso. Com certeza. Eu acho essa palavra do James maravilhosa. Isso é verdade, ele é muito criativo. E assim, a gente sabe que nós temos uma visão, vocês são mais experientes, têm uma visão, e o jovem ele tem uma visão mais polida, tem um pouco mais de tempo, tem um pouco mais ali de liberdade e um pouco também de gás, né? Ele tá ali, então vamos fazer isso assim, vamos fazer dessa forma. É questão de gás, eu tenho um gás, viu? Eita, eu fiz 62 anos, aí eu só
me permito, que eu acho um absurdo uma pessoa de 62 anos, com todo respeito, não querer envelhecer, porque se envelhece, mas como é que uma pessoa de 62 anos, com a energia, com o gás que eu tenho, ser considerada idosa? É um absurdo. Quando eu falei nisso aqui, porque às vezes eu vejo um jovem, uma garçonete jovem, um garçom jovem, tão escoradozinho, meu filho, acorde para Jesus. Isabel, mas olha, eu vou usar palavras da minha mãe. Às vezes eu me questiono com ela em algumas questões pessoais, de trabalho e tudo. E eu chego, às vezes vou visitá-la. Ai, mãe, tô tão cansada. Ela, nossa, você é tão novinho, já tá cansado. Imagine eu, que tô com o dobro da sua idade. Aí eu digo, meu Deus, nossa, é uma delícia. Mas é muito bom saber que você é determinado, tá ali, ainda não quer se aposentar nem tão cedo, né? Não, eu tenho um lema comigo. Faça o que eu faço, não o que eu digo. Porque para você estar de frente de um negócio, você tem que ser muito correto, você tem que pedir aquilo que você faz. Você só pode exigir se você fizer. Isso é verdade. Como é que você pode exigir o que você não faz? Isso é verdade. Líder tem que ser líder em tudo. Tem que mostrar serviço, o meu não é porque eu nasci líder, ninguém compra, ser líder não vende. Você nasce com o espírito de liderança e para isso você tem que demonstrar quem está do teu lado, vir com você. Teve uma festa no dia 17 de maio, que para mim foi um dos maiores exemplos de liderança, ali no Armazém Usina, que encheu de água. E eu fui cedo, saí até com medo da chuva na rua, e o Armazém Usina encheu. E se não tivesse esse espírito de líder que eles adquirem da gente, eles tinham dito para a noiva, vou embora. Eles poderiam ter acabado a festa. O buffet poderia, até porque eles estavam... A água batia aqui na perna. Nossa. A parte de baixo era toda na água ali no armazém. E em cima, onde ficou a entrada pela praia, que graças a Deus eles fizeram a entrada pela praia, estava o bolo. O decorador fez uma mesa muito grande. O que foi que o meu pessoal fez? Pegou toda a comida com água no meio da canela. Nossa. E levou para a parte seca. Eles salvaram o casamento. Um mega desafio. Porque eles têm certeza que se eu estivesse ali, é isso que a gente tem que dar para o colaborador. Situações, salve. Não importa o que aconteça com você, mas a festa tem que ser salva. Eles salvaram totalmente o casamento, porque foi até 5 da manhã a festa. Isso é muito Eles nobre. poderiam, muito nobre. Tanto que na festa nós temos até uma medalha de honra ao mérito a eles, porque isso é muito importante para a gente saber. É saber reconhecer, né? Nossa, que coisa linda que eles fizeram, né? Não é nem só com o buffet, é com os noivos, né? Isso é verdade, porque ali é uma história, né? Tem toda uma programação ali de anos, vocês se têm uma expectativa, então eventos de natureza, como chuva... Ninguém está livre. Exatamente, então acaba que é uma fatalidade que você fica pega de surpresa, né? E eles salvaram. Fiquei muito Diga feliz. uma coisa, o que pouca gente sabe sobre a logística de um buffet de casamento? O trabalho que dá. Eita, meu Deus do céu. Eu sempre optei para ter tudo, então eu não alugo nada. Isso dá muito trabalho. É verdade. Porque quando você aluga, a empresa que aluga vai lá, leva toda embaladazinha. Aqui não, aqui vai tudo. É uma mudança. Olha, gente, a Isabel Pinheiro, ela tem um acervo enorme. É de prataria, é de rústico, cristal. Eu não tenho nem imensidão de coisas para falar que, nossa, levaria o nosso podcast inteiro para falar lixo em relação ao material dela. É coisa, gente. São vários galpões aí de materiais que você fica enlouquecido de tanta coisa bacana. É muita coisa mesmo. Eu sempre tive essa vontade de ter tudo. Se você observar, até porque aqui em Maceió, graças a Deus, está começando a surgir agora essas casas de aluguéis. Outro dia eu fui visitar a Dona Filipa em São Paulo. Nós ficamos impressionadas, eu e a Adriana, porque ela é um galpão imenso que aluga para os buffets todos de São Paulo praticamente. E é claro, com nós uma quantidade menor, até porque a gente não faz a quantidade de todas as festas dos buffets que fazem lá. Mas assim, muito parecido com
com o dela, sendo numa quantidade menor, é claro, mas de tudo que lá tinha, nós tínhamos. Isso não tem preço, né, Jônia? É muito legal, isso é muito bom, porque a minha vida inteira eu investi, você ter noção, eu quando de buffet eu já estava numa feira em São Paulo, sem ajuda de ninguém, só intuição. Ela faz acontecer. Isabel, falando um pouco sobre esse gancho, você como mulher, eu sei que hoje não tanto, mas antigamente alguns homens meio que subestimavam as mulheres, né? Você, por ser mulher, já teve alguma subestimação, algum tipo de restrição? De, nossa, é uma mulher, algo desse tipo? Em festa, não. Quando eu me separei, o buffet era eu e o Adriano. Quando eu me separei, eu senti que os garçons, os homens, começaram a meio que... Olhar diferente. Olhar, não, de... Não manda em nada. Quem manda sou eu. A mulher tem um poder incrível. É porque, Júnior, na verdade, eu não digo faça, mando. Eu sempre peço, por favor, dá para você fazer? E quando a pessoa faz, eu agradeço. Agora, pelo amor de Deus, um pedido meu é uma ordem, faça. É uma responsabilidade atrás de você. Como existia isso, essa forma de eu falar a vida inteira com todo mundo, eu falo assim, todos os colaboradores eu faço assim. Aí sai um homem, não, irmão. Aqui a força da mulher é incrível. Mas com pouco tempo eu impus o respeito de comando e foi tranquilo. Me diga uma coisa, você agora já é mãe, aliás, você já é avó, né? E como é que tá sendo essa experiência agora com esse novo netinho aí? Eu tenho o Gabriel, né? Que vai fazer 9 anos, da Isabelle, que mora em Salvador. Eu tive pouco acesso ao Gabriel, eu curti pouco, até por causa do meu trabalho, que sempre foi muito, eu tinha pouco tempo para ir, Isabelle também trabalhando lá. Agora, com o Bernardo está sendo diferente, porque eu vou todos os dias para casa do Bernardo, antes de vir para o buffet e quando volto do buffet, que é caminho. Vovó Coruja, né? Hoje eu estava com ele no colo, vamos para o buffet trabalhar com a vovó, porque é pequenininho, gostosinho. Uma delícia. Mas olha só, deixa eu pegar um gancho. Eu sei que o seu buffet é um lugar que as pessoas se sentem acolhidas. Você acredita que também é um lugar para acolhimento para noivas ansiosas, as mães nervosas, os padrinhos perdidos? Eu vou contar uma história engraçada aqui de uma mãe. Lá na festa, foi uma festa, até um casamento na Regente, e eu senti que a mãe estava muito nervosa. Eu cheguei para ela e disse, você bebe? Ela disse, bebo. Eu disse, vamos tomar uma tacinha de champanhe para se acalmar? Porque eu falo nesse tom de voz para tentar acalmar. Vamos tomar? Aí tomou. Daqui a pouco ela estava na terceira, na quarta, na quinta. Eu digo, epa, eu pedi para se acalmar, não foi para ficar bêbada. Vamos parar por enquanto. Mas assim, a gente tenta acalmar pela experiência que a gente tem. Porque o que é que acontece, Júnior? Quando uma pessoa contrata a Buffet Isabel Pinheiro, ele não é mais dono da festa. A dona da festa somos nós. Porque o dono da festa tem o quê? Trabalho. Ele vai se preocupar se a comida está quente, se o garçom está chegando nas mesas. A gente não dá essa liberdade ao dono da festa, porque a gente toma conta da festa dele. Com certeza, eu fui fazer uma viagem para um congresso em Portugal, e quando eu tinha uma festa muito grande, para 500 pessoas no mesmo dia da viagem. Aí eu fui lá antes da viagem, eu fui lá na festa e quando meus espero chegar o pai da noiva ansioso, muito ansioso, esse tipo que você está falando, aí lá cuidando, olhando tudo. Aí depois ele não sabia que eu ia viajar, porque é melhor não falar. Eu tinha Adriano e a minha equipe é muito bem preparada. Eu fui lá também para organizar, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Se você deixa a equipe equilibrada, eles são muito bem preparados, meu pessoal veste muito a camisa do buffet. Isso é verdade. Aí eu encontro o pai da noiva, ele me encontra na cozinha. Eu disse, eu gostaria de lhe dar uma ordem. Ele chega e se assustou. Você está proibido de se preocupar na festa. Porque a festa é nossa. Você é convidado nosso. Seja muito bem-vindo.
Você já Ele tem saiu a sorrindo, né, Isabel? Ele saiu sorrindo porque ele sentiu tanta firmeza na minha fala e ele sabe que ele, como convidado, que ele é muito convidado para as festas aqui em Maceió, sabia que a festa da filha dele ia ser igual como eram as outras que ele era convidado. Isso é verdade, mas isso é muito bom, porque assim, hoje eu vejo, e até gostaria de perguntar, você sente que desses 30 anos para cá, os noivos eles têm se tornado um pouco mais exigentes, ou a personalidade dessa nova geração? Como é que está sendo, no seu ponto de vista? Uma coisa muito gostosa, Júnior, que tem acontecido é que eu já fiz o casamento da mãe, já estou fazendo o casamento de filha. Quer dizer, esses noivos que são jovens são mais exigentes, mas estão vindo para cá para o buffet. É fidelização, né? A fidelização, eu acho que você já é um consórcio, né? E não só a fidelização, mas também a juventude, porque o buffet ele é jovem, né? E fazer o aniversário de 1 ano, de 15 anos e casamento, a gente já tem feito muito isso. Isso é muito importante para nós do buffet, que dá credibilidade e que as pessoas do pai, porque eles são muito exigentes, os noivos, vocês jovens são muito exigentes. Um dos grandes motivos é o Instagram. Né, que mostra tudo, a mídia mostra tudo. Então, eles são muito mais preparados do que os anteriores, porque eles têm uma visão maior, eles vêm com sonhos preparados. Né? Agora, uma coisa que existe muito importante, que eu acho incrível, e você com certeza acha, é cerimonialista, que nos ajuda muito, porque eles tomam conta de toda essa parte. Antes eu fazia tudo, eu botava até a noiva para entrar na igreja. Mas isso é verdade, antigamente o pessoal era responsável por quase tudo, né? Era por tudo. Atrás. A gente que indicava fotógrafo, decorador, tudo. Hoje o cerimonialista, eu digo que é meu, que mastiga e já entrega a gente tudo prontinho. Então, fica muito mais fácil para a gente hoje. E isso, com essa mídia que eles veem da exigência, como eles veem também o nosso buffet, eles já ficam mais tranquilos. Exigentes sim, mais tranquilos. Com certeza, eu imagino. Me diga uma coisa, já teve alguma crítica que já aconteceu, que você mesma fez e que você aprendeu com ela no passado? Júnior, eu sou a pessoa mais crítica do buffet. Eu falo para o meu pessoal, gente, eu sou o nosso cliente. Eu tenho assim, tudo tem que passar por mim e para ver se realmente se o cliente vai gostar. Então, você tem noção que nós fazemos pesquisa de satisfação toda semana. O buffet tem 96% de conformidade. Você acredita nisso? Apresentação, sabor, serviço. Você com 51% já é feliz. Qualquer empresa com 51% já é feliz. A gente tem 96% de conformidade. Isso é incrível, porque eu sou muito crítica. A festa, para ser boa para o dono da festa, ela tem que ser boa primeiro para mim. E eu consegui botar isso para todo o meu pessoal. Tem que agradar logo a todos nós, para poder ser boa mesmo. Quer dizer, você está dizendo, foi maravilhosa. A gente, não, poderia ter sido melhor. Porque eu não trabalho, eu quero... Claro, nem Deus conseguiu fazer 100% e agradar 100%. Mas eu tento chegar no meu limite. Com certeza. É um grau de satisfação para superar todos, né? Então, pelo menos 99% ali. Eu tento, nós aqui do buffet, dá o sangue para que seja tudo muito imagino. Bom. São sonhos, né, Joane? Sonhos. Isabel, me diga uma coisa. Se você pudesse servir um jantar para a mulher que você era há 20 anos atrás, o que você colocaria nessa mesa? Júnior, eu tô rindo, sabe, gente? Eu não gosto muito de comida, sabe? Eu gosto de coisas que tem, de café. Então... que delícia! Eu não gosto de almoço, eu não gosto de jantar, sabe? Pode ser uma coisa... eu gosto, se você me der se chegar um couvert, você tem noção, chegar um couvert... Eu como todo e não como mais nada, porque eu amo pão com manteiga.
Menina, que curioso isso. Eu amo pão quente com manteiga, Júnior. Simples, E uma básico. Coca-Cola. Menina, quem A diria? gente sempre faz viagem de navio, eu com a minha família. Aí o Gabriel, da última vez que nós viajamos, ano passado, ele viu eu comendo tanto pão com tanto gosto, que ele disse assim, vai, vó, bota a manteiga no meu pão. Tinha várias pessoas na mesa, mas eu achava que ele via que eu comia aquilo com tanto prazer. Quer Entendi. dizer, é claro que eu gosto de comer bem, Júnior, eu gosto, mas eu não troco um pão com manteiga. É uma preferência sua, né? É, desculpa, mas Não, mas aí é o seu original, tá certíssima. Mas me diga outra isso não coisa. quer dizer que eu gosto de comer bem. Lógico. Quando eu não gosto do almoço do jantar, mas quando eu vou fazer isso, o meu O almoço, pão eu quero com uma manteiga e o café é o que você serviria pra Isabel de 20 anos atrás. a vida inteira. Às vezes o pessoal se preocupa tanto comigo e quando eu vou comer na casa de alguém, é claro, a gente fica feliz, mas é tão simples, né? Dá um pãozinho com manteiga. Agora, pão tem que ser bom, quente. Ó. Tem que ser pão bom, tá? Farinha Imagino. boa. Além de Não é jeito. qualquer pão. Olha só, se você fosse um prato principal em um casamento, como você se descreveria no cardápio? Eita, Júnior, tu agora pegou. Bonito. Porque as pessoas começam a comer com os olhos. Isso é uma das maiores preocupações nossas. Se você olhar o Instagram do buffet, quando eu viajo, eu fico, não estou contradizendo o que eu falei, tá? Mas eu fico com vontade de comer, porque é bonito, a comida do buffet é lindo. Então seria uma coisa muito bonita. Uma apresentação assim incrível. Que você vê assim, dizendo, não. Teve uma família aqui no buffet e a pessoa disse, mas o pessoal não é muito de ir nas ilhas comer. Eu disse, nas minhas vão, porque elas são muito bonitas. Então as pessoas querem ir, querem ver. De tão bonitas que são. Eu concordo. Seria uma ilha daquela. Nossa, Do buffet Isabel meu Deus, Pinheiro. que Bela. maravilha, com certeza, imponente. Isabel, me diga uma outra coisa. Se você pudesse transformar todo o seu legado em um cheiro, que cheiro seria esse? De pitanga, que é o cheiro daqui do buffet. Que delícia, eu amo esse cheiro. Mas olha só, o que você também gostaria que uma noiva soubesse sobre você antes de contratar? Eu sei que você já é uma empresa muito conhecida nesse mercado todo, nesse Brasil inteiro, mas o que você gostaria que ela soubesse antes de contratar o buffet Isabel Pinheiro? Que a festa dela é a certeza de ser 100% certa. É a certeza de que vai dar certo, que sem preocupação nenhuma. Como eu falei anteriormente, que ela vai ser uma convidada e não uma contratante. É verdade. Mas me diga uma coisa. Alguns casamentos você sente que alimenta mais corpos do que vínculos, memórias ou até reconciliações familiares. Eu não entendi. João. Desculpa, eu vou repetir. Alguns casamentos, a sua comida é tão marcante. Sim. Que você sente ali que você alimenta não só a alma das pessoas, não só um corpo, além a memória. A nossa maior intenção é que tudo que a gente sirva seja uma experiência, tá? A partir do momento que os noivos vêm para aqui, a gente já faz com que essa degustação seja uma experiência para eles. Então isso eles gravam. A memória afetiva é uma coisa muito importante. Isso é verdade. E como é uma coisa marcante, é um dia único. Você pode casar 10 vezes, mas que não seria bom. Mas o primeiro ele é único, não vai ter nenhum igual, não vai conseguir. E aquilo a gente consegue marcar bem com a comida, por causa do sabor, da apresentação. Porque o que os noivos forem comer vai estar tudo delicioso, depende do gosto eu gosto de salmão, eu gosto do cordeiro, depende do gosto de cada um. De cada um, né? mas vai estar perfeito. Mas falando em sabor e gosto, eu queria puxar um pouco esse gancho. Existe algum sabor que te leva direto para a infância e te lembra por que você começou? Algo que você possa dizer assim, nossa, isso aqui tem aquele gostinho de infância.
Júnior, hoje o buffet é uma coisa que vive na alta sociedade, não é? E eu vivi numa fazenda. Então, não tem sabor de infância, porque na minha infância não tinha nem brigadeiro. Né? Imagina, há 60 anos atrás, Nossa. não existia brigadeiro. Eu me lembro uma vez, você vê, tem nada a ver com a resposta aí, a minha mãe chegando na fazenda com a latinha de bolacha creme caqui, que era uma coisa de outro mundo. Minha avó era muito rica, mas a gente não tinha uma convivência com a minha avó. Uhum. E ela chegou com a latinha de bolacha creme caqui. Você tem noção? Imagino. Então, a infância de gente da nossa idade não é como as de hoje. A sua já foi muito melhor, a de Adriana, a da Isabelle já foi um pouquinho difícil, mas é muito mais fácil hoje. É por isso que você tem essa raiz tão forte, né? Tão sólida, né? Eu vou me lembrar de a galinha de capoeira. Buchada! Oh, que delícia! Cuscuz com leite tirado na hora. Isso a gente lembra, não demais, tem na festa. Realmente é algo mais da nossa casa. Nossa, Isabel. Olha, eu sei que eu tenho um carinho e um afeto muito grande para com você. Minha mãe tem um buffet em Maceió e eu sempre admirei Isabel como empresária, como mulher, como empreendedora. E eu sempre quis conhecê-la, né? Então, assim, eu sempre tive uma admiração e um respeito muito grande. Então, quando eu era mais novinho, eu sempre dizia, nossa, um dia eu vou conhecer essa Isabel Pinheiro. Um dia eu vou ali ter a oportunidade de conversar e estar juntinho com ela. E hoje, nós temos uma amizade já de muito tempo. De muito tempo, E eu agradeço muito por você ter nos recebido aqui no seu buffet, ter batido esse papo com a gente, sabe? E eu desejo sucesso ao seu buffet, não só mais 30 anos, mas bem mais e contando, né? 30 anos e contando. Porque tem o Bernardo, né? Exatamente, vai seguir ali a geração. Eu vou estar velhinha e vou ver, olha, aquele ali é o neto da Isabel, ó. Tá continuando o legado da família. Isabel já tem ido embora? Já vai durar muito tempo. Vai, gente. Eu preciso durar. Com certeza. Isabel, obrigado. O prazer foi todo nosso, que espero que ajude algumas pessoas, porque toda essa fala minha, a minha intenção maior é que as pessoas acreditem nela. Em todas as falas minhas eu termino com uma frase, que tentar não significa conseguir, mas todos que conseguiram é porque um dia tentaram. As pessoas precisam acreditar nelas, porque quando a gente não acredita na gente, quem vai acreditar? Fácil. Você vê Isabel Pinheiro hoje bem no mercado, mas tudo é muito difícil, nada é fácil. Mas você com fé, com vontade, com esperança, né? Tem que ter tudo, é um conjunto. Às vezes a pessoa, é sorte. A sorte é um fator que realmente ela existe. Mas sorte só não funciona não, meu irmão. É um desafio, né? E como a gente tinha conversado no começo, tivemos uma pandemia, tudo parou, então os empresários ficaram com a mão na cabeça e sem saber como é que ia continuar, se ia voltar. E realmente você foi uma mulher que superou esse desafio, deu uma volta por cima e com maestria. Na pandemia, eu cheguei, acho que ainda dá para falar um pouco. Claro. Na pandemia, 15 dias depois, eu cheguei para a Adriana e disse, Adriana, vamos voltar para o começo. Nós voltamos a vender salgadinho de encomenda. Fazia eu, a Adriana, eu fiquei com 2 funcionários que, graças a Deus, o governo pagou, foi a salvação. O governo ficou pagando os outros, esses funcionários vinham, um da cozinha quente e outro do salgado, e nós fazíamos e nós entregávamos, eu e a Adriana, sabe? Voltou tudo para o começo. Eu podia estar parada, eu não precisava trabalhar, mas eu não precisava financeiramente, mas eu necessitava como pessoa, para dizer, você existe, você ainda é gente, porque a gente não sabia o que a gente era mais. Isso é verdade. Não sabia o que o nosso futuro, tudo não parou, tinha um né? futuro. Mas nós fomos com o maior prazer do mundo, o maior prazer da minha vida era entregar uma sacolinha com o nome de Isabel Pinheiro, que me engrandecia, porque eu sabia que as pessoas não iam esquecer do buffet, porque elas estavam vendo constantemente. E foi uma venda incrível que nós tivemos. Eu até lembro agora, falando sobre a Adriana, ela fez um home wedding, né?
Foi. que casou lá com o Marcos, e assim, foi lindo também. A Adriana ia casar em abril, e aí a gente Foi já em tinha entregue os março, né? convites, já tinha começado a entregar os convites, e 18 de março fecha tudo. Aí eu ligo, mando uma mensagem para o Marquinhos, o casamento, essa menina, como é que ela vai ficar com a cabeça? Porque tudo bem que ele também tem um sentimento, mas eu acho que a mulher é maior. Ah, com certeza. Aí, você não consegue vir para aqui? Vem de surpresa. Aí ele veio de surpresa. Aí nós convidamos 100 pessoas e ficaram na televisão 100 pessoas. A mãe do Marquinhos é de Salvador, ficou no celular, o pastor no outro celular. Aí só tinha eu, Adriano, Marquinhos e o Tuca, que tinha que ter a música, mas todo mundo, o Tuca de máscara, bem protegido. E o que é legal, como você falou em doação, tinha 100 pessoas de rua comendo na hora do casamento. Nós fizemos quentinhas e entregamos a 100 convidados. Eram nossos convidados para comer, e os convidados eles estavam representando os nossos convidados da tela. Nossa. Então foi comida para 100 pessoas. Que maravilha, Isabel. Para aquele pastor, que eu acho que você não alcançou, quando você chegou foi cedo, lá na festa da gente, que fez deu uma bênção. Imagino. Porque eu sou católica, de ir para a igreja todos os domingos, rezo constantemente, mas o Deus é um só. Aí às vezes eu consigo juntar pastor, consigo juntar diácono aqui no buffet. É muito bom, porque você é uma pessoa muito receptiva, você sabe lidar. Como diz um ditado, o peixe mora no mar, porém não é salgado. Eu nunca tinha ouvido isso, Então, assim, você sabe lidar com esse tipo de situação, você sabe lidar com todo tipo de perfil de pessoas, com todo tipo de público. Você é uma mulher muito acolhedora. Você, eu diria que é uma mãe, né? Sou. Para todo mundo. Eu sou sei meu mãe mesmo. Eu noto e vejo algumas publicações de pessoas que passaram pelo seu buffet, hoje são empreendedoras. Baseando na sua experiência, claro, são microempreendedores e inspiração em você e que você também os incentivou, né? E essas pessoas tocaram a sua vida e hoje são microempreendedores, têm seu próprio negócio, mas que sempre vê você aqui como uma pessoa de braços abertos para sempre receber. Eu vou aproveitar e contar da Márcia, a Márcia que faz limpeza de festa. Eu esqueci o nome da empresa dela agora. A Márcia trabalhou comigo muitos anos. E aí, quando eu mandei o convite para ela ir para a festa do buffet, ela disse, eu quero fazer a limpeza dos banheiros. Eu disse, tá, Márcia, mas eu quero dar a parte de limpeza, que é muito caro. Ela, não, é tudo meu. E eu, quando cheguei na festa, Márcia, não é justo. Ela disse, você não tem noção do quanto você me ajudou. Que nobre. Isso é muito legal, né? Um ex-funcionário ter esse carinho. Ela, você não tem noção o carinho que eu lhe tenho. Isso é muito bom. É muito, muito, muito grandioso. Eu tenho um ex-funcionário que botou o nome da filha de Maria Isabel. Nossa! Em homenagem, né? Deve ter sido. Em homenagem. Mas Maria Isabel, tá vendo? Você que é uma legal. mulher muito inspiradora, Isabel. Obrigada. É muito inspiradora. Pois é, gente, acabamos ficando por aqui, nosso bate-papo de hoje com essa convidada incrível. Queria poder falar mais, mas o nosso tempo é curto. Essa mulher empresária grandiosíssima, conhecida nesse Brasil inteiro, é muito disputada por muita gente. Obrigada, Jônio. Um prazer ter vocês aqui. Um prazer grande. Espero que a gente consiga ter uma visualização boa, Com porque certeza. é muito legal. Tudo de bom. Obrigado, Isabel. Deus te abençoe. Obrigada eu.